Ah, mas o que vai pensar de mim? Não importa. Ah, mas será que fulano não vai achar ruim? Não importa. Se é Deus que tá mandando, vai. Porque talvez essa pessoa esteja orando para Deus, pedindo a alguém como você do lado dela. E você tá aí cheio de medinho, cheio de milindres, de ai, eu não quero, ai, eu tenho medo, ai, eu sou tímida, ai, eu tenho vergonha. Vence esse medo hoje. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo do Conhecendo a Palavra. A história que eu escolhi hoje é uma história que eu gosto muito da Palavra do Senhor. Hoje a gente vai ver uma história ali do Novo Testamento. E você, assim como eu, um dia abriu a sua Bíblia, não entendeu nada do que estava escrito ali, mas você sente o desejo de entender, porque você entende que a Palavra de Deus, ela precisa ser o nosso alimento diário. Mas você ainda não conseguiu destravar seu devocional, você não sabe por onde começar, não sabe como começar, você até lê, mas você não consegue compreender. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar a poder compreender um pouquinho mais da palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque toda semana eu vou estar aqui junto com vocês nessa jornada de aprendizado. Gente, vamos lá. Antes de tudo, eu quero dizer para vocês que é comum a gente não entender a Bíblia, gente. Entenda uma coisa, não é vergonhoso você ainda não conseguir compreender a Bíblia. É normal. O que não pode ser normal é você continuar desse jeito. Ok? Então você reconhecer que você precisa de ajuda não é vergonhoso, tá? Não é vergonha nenhuma a gente precisar de ajuda, ok? Peça ajuda, busque fontes para te ajudar, para te auxiliar mesmo nesse processo. Porque foi assim que eu comecei. Eu, lá anos atrás, eu lembro que eu já tinha anos na igreja e eu abria a Bíblia para ler na minha casa e eu não entendia nada de nada, de nada, de nada. E aquilo me frustrava de uma tal maneira. E eu falava, Senhor, eu quero ler, mas eu quero entender a tua palavra. Porque essa é a função da palavra de Deus. Mais do que apenas ler para marcar o check lá do dia, do nosso devocional diário, a gente precisa entender para poder aplicar ela na nossa vida. Então, gente, vamos lá. Pega a tua Bíblia, pega teu caderno, pega a tua caneta. Tenha o hábito de anotar a sua Bíblia. Para você ir anotando as suas dúvidas, anotando aquilo que chama a sua atenção. Circule as palavras que você não entende para você pesquisar depois. E depois eu vou postar um vídeo falando um pouquinho mais sobre como você pode usar ferramentas para poder estar te auxiliando nesse processo do seu devocional, que vai ser, ó, bem legal. Mas vamos lá, sem demoras, né? Vamos lá para a história de hoje, gente. A história de hoje está lá em Atos, no Novo Testamento, tá? Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 26. Vamos lá. Felipe e o eunuco. O anjo do Senhor disse a Felipe: levanta-se e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Felipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Grava isso. Então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? Vamos parar por aqui? Então, gente, o cenário era o seguinte: o Espírito do Senhor veio até Felipe e deu uma direção para ele. Disse para ele: Felipe, se levanta e vai para o sul, porque eu preciso de você lá. Eu tenho uma obra para você lá. Felipe se levantou prontamente, não questionou e foi. Quando ele chega lá, né, onde o Senhor havia mandado ele ir, ele encontra um eunuco, tá? O que é um eunuco, gente? Vamos lá. Tá vendo isso aqui, ó? Teu celular aí, que você tá me assistindo, talvez? Você vai simplesmente escrever aí do ladinho da tua Bíblia, no teu caderninho, esta palavra, eunuco. O que era um eunuco? Quem eram os eunucos, né? A gente não entende. Então você vai pegar aí teu celular e você vai colocar lá no Google, gente. Vamos lá. Eunuco, junto aqui com você. Eunuco. Um eunuco é um homem castrado que teve os testículos ou as suas genitálias removidas. Historicamente empregado como funcionário de confiança, guarda de haréns ou conselheiro em cortes reais da Ásia, Oriente Médio, Grécia e Roma. A prática era comum desde a antiguidade.
visava garantir lealdade e evitar linhagens concorrentes. Ou seja, os eunucos eram homens que eles possuíam um cargo de muito respeito e um cargo muito importante. Então alguns deles cuidavam do harém, né, ali do palácio. O que era o harém? Era as rainhas, as princesas, as mulheres ali do palácio, e ele era encarregado por todas aquelas mulheres, e por ele ter as suas genitálias castradas, ele não demonstrava risco sexual para aquelas mulheres, entendeu? Então era um cargo de muita extrema confiança naquele tempo. E era uma pessoa de muito caráter, deveria ter muito caráter, pois eram depositados sobre a vida dele, sobre o cargo que ele exercia, coisas de muita confiança. E esse eunuco aqui que a gente está lendo, ele era responsável por grandes riquezas do palácio. E o que aconteceu? Ele estava lá, indo para Jerusalém, voltando de Jerusalém, regressando ali que ele tinha ido adorar. Ele tinha ido ali adorar. E quando ele estava retornando na sua carruagem, ele vinha lendo um livro. O que ele estava lendo? Ele estava lendo uma passagem de Isaías. Gente, vamos parar aqui um minutinho. Vamos pensar o seguinte. Hoje nós temos a nossa Bíblia completinha, sabe? Completa assim. As histórias completas. Claro que tem muitas coisas, né, que não foram escritas aqui, porque a própria palavra diz, se precisassem ser escritas todas as coisas, faltariam folhas necessárias para descrever tudo que Jesus fez, tudo que aconteceu. Mas nós temos a história completa. Mas pensa lá no tempo do eunuco e de Felipe. O que eles tinham? Eles tinham os descritos dos seus antepassados. Então, ele estava lendo um pergaminho, digamos assim, sobre o que o profeta Isaías já havia tido descrito. E quando Felipe chega lá, Felipe viu o que ele estava lendo. E aí Felipe se aproxima, como o Senhor havia dito para ele, né? Que o Espírito de Deus disse para ele, no versículo 29, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Quando ele foi e acompanhou, ele ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías, então perguntou, o senhor entende o que você está lendo? E aí ele falou assim, como que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Ou seja, ele estava lendo, mas ele não entendia. Lembra que eu falei para você que eu tinha uma dificuldade enorme em entender a palavra do Senhor? É exatamente isso aqui que ele está falando. Eu leio, só que eu não entendo. E talvez seja essa a tua dificuldade. Você lê, você se dedica, mas você não consegue entender. E aí, o que Felipe fez? Felipe sentou do lado dele e começou a falar sobre aquilo que ele estava lendo. Ele pegou a passagem que ele estava lendo e aí começou a explicar para ele sobre o que era aquele contexto, sobre quem estava falando. E aí, se você ler aqui, você vai entender que o que ele estava lendo. Olha a passagem que ele estava lendo. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. De quem Isaías está falando nessa passagem? O que quer dizer essa passagem? Então, o eunuco disse a Felipe, peço que você me explique. Sobre quem que está sendo dito aqui? Isaías está falando sobre ele mesmo? Ou ele está falando sobre outra pessoa? O eunuco ele não sabia. Então Felipe explicou. E começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Vamos lá. Muitas passagens da Bíblia que realmente vão ser mais complicadas da gente ter um entendimento, porque aqui a Bíblia ela é um livro de história. Ela tem uma cronologia. Sabe? Ela tem uma cronologia a ser seguida, ela tem uma sequência de fatos, e é muito importante a gente respeitar esse período cronológico também da Bíblia, até para a gente poder entender melhor a sua história. E Isaías estava falando de alguém que viria depois dele. Isaías viveu antes de Cristo. Isaías, ele não viveu na época de Cristo, mas ele foi alguém que teve a revelação de Deus sobre o Cristo. Então, Cristo está descrito ali no livro de Isaías, mas seria alguém que ainda viria. Quando o eunuco está lendo isso anos à frente, Jesus já tinha vindo, já tinha cumprido a sua missão, já tinha passado pela terra, e aí
o eunuco já tinha ali a segunda parte da história. Seguindo aqui na nossa leitura, a gente vai ver aqui, ó, 36. Seguindo pelo caminho, então, eles foram ali conversando, né? Felipe explicando para ele a passagem de Isaías, falando que Isaías estava falando sobre Jesus, estava apontando para Jesus, dizendo sobre a sua missão na terra, sobre o que ele fez na terra quando ele passou aqui pela terra. E aí, quando eles chegaram a um lugar onde havia água, o eunuco disse: olha, aqui tem água. O que impede que eu seja batizado? E Felipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Os dois desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e o eunuco não ouviu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Quando o eunuco teve a compreensão sobre a obra de Cristo, porque Felipe explicou para ele, ele podia entender o que ele estava lendo. Não houve ali mais desculpas ou mais divergência nenhuma para que ele pudesse ser batizado. Porque agora sim ele entendia realmente, plenamente, a mensagem que Cristo veio deixar na terra. Ele entendeu o propósito de Cristo na terra. E quando ele fala assim, olha, aqui tem água, eu posso então ser batizado? Porque a finalidade da pregação da palavra, da explicação da palavra, da mensagem, de quando a gente pega isso aqui, do evangelismo, do discipulado, porque é isso que Felipe fez com o eunuco. Fez basicamente um discipulado com ele, explicando para ele, trazendo clareza ao entendimento e ao coração dele sobre a missão de Cristo. Quando nós entendemos a palavra, fica claro para nós tomarmos a nossa decisão. E a partir daquele momento o eunuco tomou a decisão dele. Ele desejava ser batizado, porque ele entendia que Cristo era o próprio Filho de Deus. Então, quando Felipe falou para ele, é lícito que você se batize se você crê de todo o coração. Você crê de todo o coração que Cristo é o Filho de Deus, que ele veio na terra em forma de homem, se entregou à morte para nos dar a vida, para que um dia a gente possa viver com ele na eternidade. Você crê nisso de todo o teu coração e todo o teu entendimento? O eunuco creu, porque ele entendeu. Como que a gente vai conseguir entender se ninguém nos explica? Como que a gente vai conseguir crer em alguém que a gente não conhece? Aqui existem duas pessoas nessa história: Felipe e o eunuco. Talvez você que está aí me ouvindo, você se encontra no lugar de Felipe. Alguém que já teve o entendimento, alguém que já é conhecedor da palavra e que pode auxiliar alguém nesse processo de aprendizado, nessa caminhada da pessoa, de algum amigo, algum familiar, alguém que você conhece, que sabe que está iniciando ali sua vida com Deus. Você talvez seja Felipe, talvez você seja essa pessoa que vai ser direcionada a alguém, a ajudar alguém a compreender melhor as Escrituras. Mas talvez você que está aí me assistindo, você seja como eu não. Você seja essa pessoa que você simplesmente lê, se esforça para entender, mas ainda não entende. E não tem problema nenhum sobre isso. A missão da palavra de Deus, a pregação da palavra, é que venha a haver um verdadeiro arrependimento, uma mudança de vida. E o batismo é consequência de tudo isso, assim como o eunuco se decidiu pelo batismo, né? Porque ele entendeu agora o que ele estava lendo. Por isso que eu sempre falo, não é só importante a gente ler, mas é importante nós entendermos para nós podermos colocar em prática aquilo que nós estamos lendo. E a aplicação prática dessa palavra de hoje é exatamente isso. Se você hoje se encontra aí como Felipe, e tem aí esse coração disposto, muitas vezes você aí nas suas orações, você sempre falou: ai Deus, envia-me a mim para pregar a tua palavra, eu quero ser alguém muito usado por Deus, eu quero poder falar da tua palavra, eu quero poder propagar o teu nome na terra. E aí você fica pensando nas grandes multidões, você fica lá pensando nos grandes eventos, você fica pensando muitas vezes talvez lá em outros países, muita gente fica orando, me envia pra África, me envia pra lá, me envia pra lá. E às vezes o Senhor está direcionando para você ir num lugar bem pertinho aí da tua casa. Às vezes um amigo que você conhece, de uma pessoa que está trabalhando ali do teu lado todo santo dia. O Espírito Santo vai e fala assim: vai lá, se aproxima.
E você fica assim, Ai, eu não. Eu não. não, mas você tá lá orando todo santo dia. Senhor, envia-me a mim. Senhor, eu quero ser usado, eu quero pregar a tua palavra. Aí O Espírito Santo fala assim, vai lá na casa daquele teu amigo. Vai lá, se aproxima. Aí você fala assim, eu não. Tá vendo? Felipe não questionou, não hesitou, apenas obedeceu ao comando do Espírito. Então, se hoje você está me ouvindo aqui, você se encontra no lugar de Felipe, se você tem essa percepção de que você está sendo direcionado pelo Senhor a se aproximar de alguém, porque Deus tem algo para fazer na vida dessa pessoa através de você, vai, obedece, se aproxima. Ah, mas o que vai pensar de mim? Não importa. Ah, mas será que fulano não vai achar ruim? Não importa. Se é Deus que está mandando, vai. Porque talvez essa pessoa esteja orando para Deus, pedindo a alguém como você do lado dela. E você tá aí cheio de medinho, cheio de melindres, de eu não quero, eu tenho medo, eu sou tímida, eu tenho vergonha. Vence esse medo hoje, tá? Mas se você, assim como esse eunuco aqui da passagem, você olha aqui a palavra, você lê, você se dedica, você pede ao Senhor, Senhor, eu quero entender a tua palavra, eu quero compreender, mas eu ainda não consigo. Eu tenho alguns conselhos para você. Primeiramente, que eu já falei, você vai ler. Não importa se no início você não entende, continue lendo. O eunuco também não estava entendendo, mas ele estava lendo. A Bíblia, ela é um livro de história, aonde deve ser lido com o autor presente. É o único livro que você vai pegar, que você vai ler com o autor presente. Então, quando você pegar, eu fiz isso antes de iniciar esse vídeo. Eu fecho minha Bíblia e falo assim, Senhor, eu quero ler, mas eu quero entender. Que o Senhor me dê o direcionamento. Que o Senhor venha trazer ao meu coração aquilo que eu preciso. Mas que o Senhor me traga clareza ao meu coração. Traga clareza ao meu entendimento. Para que eu não apenas possa ler, mas que eu possa entender a tua palavra. Porque a partir do momento que eu entender ela, eu vou conseguir praticá-la. E essa é a tua vontade. São alguns desses conselhos que eu tenho para você. Peça ao Espírito Santo te conduzir. Peça para ele trazer essa clareza ao teu coração. Se dedique na leitura, mesmo que você ainda não entenda tudo. O Senhor, ele trará o discernimento no momento certo, a palavra no momento certo. E ele colocará pessoas específicas no teu caminho no momento certo para poder te auxiliar nesse processo. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo mais eu vou estar colocando aqui o vídeo sobre as ferramentas que eu uso para poder estar fazendo os meus devocionais, os meus estudos, as bíblias que eu uso, qual a melhor versão que eu gosto, o que eu indico, o que eu não indico. Quero que esses vídeos estejam sendo bênção na vida de vocês, porque na minha está sendo. Então, deixa aqui o seu comentário, o que você achou, se você tem alguma dúvida, se você tem essa dificuldade de entender a palavra do Senhor, ou se você é assim como Felipe, está sendo direcionado pelo Senhor a se aproximar de alguém com um propósito maior. Me conta aqui nos comentários. Se você ainda não me segue na rede social, me segue lá, eu tô no Instagram. Às vezes você tá aqui ouvindo essa palavra e você tá com alguém na tua cabeça. Enquanto eu tô falando, você tá aqui lembrando de alguém. Então pega esse vídeo, envia pra essa pessoa e fala assim, fulano, vi esse vídeo aqui, lembrei de você. Ela vai ficar muito feliz com isso. E isso também ajuda o YouTube a entender que o meu conteúdo é relevante e vai poder entregar para mais pessoas assim que necessitam da palavra do Senhor. Eu espero vocês no próximo vídeo pra gente conhecer melhor a nossa Bíblia, conhecer melhor a palavra de Deus, porque não tem nada melhor do que isso, né, gente? Um beijo e até mais.